E aí pessoal, continuando nossos estudos sobre constante de equilíbrio, e aí na última aula eu trouxe que a constante de equilíbrio fica constante quando eu tenho aí uma mudança na variação da concentração dos reagentes ou produtos. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo didático para que a gente possa analisar isso de forma química. Né? Então eu tenho aqui a reação entre o ácido acético e o etanol, né? O vinagre e o álcool, tá bom? Formando acetato de etila e água. Tá? Isso aqui é um éster, tá bom? Lá na química orgânica vocês vão entender como é que funciona essa molécula aqui. Aqui é a parte mais da fisicoquímica. Então, eu tenho aqui uma tabelinha para vocês. Eu tenho o início da reação química, quanto reagiu, quanto formou e até a minha situação de equilíbrio. Eu tenho o ácido acético, o etanol, o acetato de etila e água. Todos eles têm a proporção de 1 para 1 para 1. Né? O balanceamento da equação mostra isso, né? 1 para 1 para 1 para 1. Então, se eu tenho 2 mols aqui no início, mais 2 mols disso reagindo, tá? Eu formaria no caso aqui 2 mols mais 2 mols. Mas no caso eu só reagi aqui experimentalmente 1,34 mols desses dois, tá bom? Reagiu. Então vai formar quanto? 1,34 e mais 1,34 mols, tá, pessoal? Porque é a proporção de 1 para 1 para 1. Então, como eu reagi só isso, então eu vou ter a formação também igual, tá? A mesma coisa que se eu tivesse 1 mol mais 1 mol aqui reagindo, formaria 1 mol e 1 mol de cada um dos produtos. Então, no meu equilíbrio, eu vou ter o que sobra. Tu vê que esse 0,66 mols que eu tenho aqui é a subtração desses dois valores, do que eu tinha no início com o que reagiu, com o que eu retirei. Aqui novamente 0,66. O que eu tinha no início com o que reagiu, ficou aqui o que sobrou. Tá? E aqui no meu produto eu tenho o que eu formei durante o processo. Tranquilo, essa é a minha primeira situação de equilíbrio, lembra dela aí. Então, se eu fosse fazer o KC para essa reação química aqui, produtos sobre reagente elevado a seus coeficientes, né? Todo mundo elevado a 1. Coloquei aqui todas as concentrações, lembrando que essa concentração aqui, que está em colchetes, tá, galera? Essa concentração aqui, ela representa mols por litro. Você lembra que na tabelinha só tem mol, ele não representou a molaridade, né? A concentração em quantidade de matéria, ele representou apenas em mol. Então, aqui eu vou ter que expressar o volume, né? Mas isso não vai influenciar porque eu vou poder cancelar todos aqui durante os meus cálculos. O que foi que eu fiz? Eu substituí todos os valores, né? 1,34, 1,34, 0,66, 0,66 na minha situação de equilíbrio. Aí eu pude calcular o meu KC para essa situação aí, que deu aproximadamente 4,1, tá? Aproximadamente aí o valor da minha constante de equilíbrio. Isso quer dizer que eu tenho mais produtos, né? Que é maior que 1, eu tenho mais produtos do que reagentes nesse equilíbrio. E aí eu posso calcular também, em um certo instante, o quociente de reação química, tá? O quociente de reação química. Então, eu posso calcular ele, e aí eu teria aí esse valor de 1,6. Lembrando, né, pessoal, não se espante com esse valor aqui não, tá? Que a gente fez uma alteraçãozinha aqui. O quociente de reação é diferente da constante de equilíbrio. Esse cara aqui, o QC, ele é calculado em um determinado instante da reação química. Imagina que eu adicionei aqui, ó, na minha reação química 1 mol, tá? De etanol, que é essa moléculazinha que eu tenho aqui lá na reação química. Por isso que eu alterei, ó. Eu botei aqui, em vez de ser 0,66, eu coloquei 1,66. Eu adicionei esse reagente, né? Eu adicionei álcool na minha reação química. E aí o quociente de reação, ó, ele diminuiu, deu 1,6, tá? E eu sei que quando eu tenho o QC menor do que o KC, tá? Eu tenho aí um favorecimento da reação direta, tá? O favorecimento da reação da formação dos meus produtos. Lógico, né? Se eu estou adicionando reagente, como a gente vê, né? Se eu vario a concentração, eu vou estar favorecendo a formação de mais produtos, tá bom? Então, o que eu percebo? Eu tenho aqui novamente aquela situação de equilíbrio, tá? Novamente aquela situação, aí eu adicionei 1 mol, tá bom? Não se espante com isso aqui que eu adicionei 1 mol. Era 0,66, agora ficou 1,66, porque eu adicionei 1 mol, tá? Desse participante aqui, que é o etanol. Então, reagiu experimentalmente 0,24, depois reagiu mais 0,24, porque a proporção é de 1 para 1, formou 0,24, 0,24. Aí eu vou ter uma nova situação de equilíbrio, tá? Perceba que aqui
Esse 0,42 é a subtração do que eu tinha no início com o que reagiu, o que eu tinha no início com o que reagiu, sobrou isso aqui de reagente e formou uma nova quantidade de produto. Então eu tenho uma nova situação de equilíbrio. E aí eu posso calcular novamente a minha constante. Agora, olha o pulo do gato. Tá? Eu calculo novamente a minha constante de equilíbrio. Substituo aqui o valor dos meus produtos, a concentração deles, né? A concentração dos meus reagentes. E olha o valor que me traz isso. Né? 1,41. É o mesmo valor do que eu tinha aqui no início, galera. Isso é o ponto-chave para a variação da concentração no deslocamento de equilíbrio. Tá? A constante permanece constante. Tá? Experimentalmente, eu não consigo alterar o valor da minha constante de equilíbrio quando eu adiciono reagente. Tu pode estar adicionando reagente, adiciona reagente, mas o novo equilíbrio que vai ser estabelecido, que eu vou chegar, ele vai ter o mesmo valor da constante de equilíbrio. Então, a variação da minha concentração ela não muda a minha constante de equilíbrio, né? O meu Kc, ele não muda, tá bom? A constante permanece constante. Toda vez que eu estiver falando de variação de concentração de reagente, a constante permanece constante. Sempre leva isso dentro do teu coração, tá? Anota isso daqui que é muito legal, é muito importante, tá? É um passo importante aí para que vocês consigam lembrar, né, e matar as questões referentes a isso, tá bom? Eu vejo que experimentalmente pelos cálculos a concentração ela não vai mudar, tá bom? Então isso pode ser até explicado em alguma questão, alguma aplicação de uma questão discursiva, tá bom? Então não muda o valor do meu QC, né, do meu Kc, desculpa, da minha constante de equilíbrio, quando eu vario a concentração de um reagente ou de um produto, tá bom? Eu tenho uma retirada de algum participante, reagente ou produto. Quando eu retiro, lá eu adicionei, né, naqueles problemas, eu estou adicionando produto ou adicionando reagente. Mas se eu retirar, tá bom? Se acontecer aí uma retirada dos meus reagentes, né, a gente vai obter um resultado semelhante, né? Se em vez de tu adicionar alguma substância, tu retirar alguma de suas moléculas, né? Imagine que por um mecanismo qualquer fôssemos retirar a amônia naquele sistema lá, tá? Que é a formação da amônia, ao mesmo tempo que ele é produzido. Então, o mesmo efeito a gente vai ter formação de produto, tá bom? Quando eu retiro ou quando eu coloco algum participante, reagente ou produto, o sistema vai perturbar até chegar a uma nova situação de equilíbrio novamente, tá bom? Então, não se engane com isso, né? O equilíbrio sempre ele vai agir de modo, tá bom, a combater a perturbação que é causada. Aí com isso eu trago aqui um resumo final para a gente, ó. Quando um reagente é adicionado a um sistema em equilíbrio, esse se desloca a modo de formar mais produtos. Se for adicionado produto, eu vou ter o deslocamento para produzir mais reagente. Isso aqui é o santo grau do deslocamento de equilíbrio, tá, galera? Quando um reagente é retirado de um sistema em equilíbrio, esse se desloca de modo a repor uma parte do reagente removido. Olha só, quando tu tira, né, um reagente de um sistema em equilíbrio, esse se desloca no ponto de repor mais reagente removido. Se for retirado o produto, o deslocamento irá repor uma parte do produto subtraído. Imagine só, né, uma coisa bem simples, reagente formando, né, produto aqui no meu equilíbrio. Tá? Se tu tira reagente, os meus produtos se decompõem para formar o que tu perdeu. Se tu tira o produto, os meus reagentes sofrem formação, né, a reação direta aqui para formar mais produtos do que se perdeu. O sistema ele sempre está compensando, uma coisa compensa a outra, tá bom? Por isso que a variação da concentração não muda a minha constante de equilíbrio, ela sempre vai ser proporcional. O equilíbrio ele tende a ele se reestabelece. A natureza é uma coisa muito bonita em relação a isso, né? O equilíbrio ele vai se reestabelecer tanto com a perda ou como com o ganho, tá bom? Isso é muito legal. A gente fica por aqui com deslocamento de equilíbrio com variação de concentração. Já na próxima aula a gente vai falar sobre variação da temperatura, que eu já tenho variações diferentes na minha constante de equilíbrio. Então não perde tempo, tá? E já estuda essa parte, faz suas anotações e espera aí até sair a aula sobre variação de temperatura. Valeu, pessoal, e até a próxima.